Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu sei que eu tô atrasado, é toda segunda-feira, mas como não tinha muito tema pra gente abordar sobre a semana passada, que foi bem xoxa, hoje eu decidi trazer perguntas e respostas. Então tudo que vocês mandaram pra mim no Instagram, via direct, via caixinha de perguntas, tudo que vocês mandaram pra mim de pergunta bacana, eu filtrei e trouxe pro vídeo de hoje e praticamente foram todas que vocês mandaram. Então pode ser que esse vídeo fique um pouco grande, mas vai ser um vídeo bem legal, eu acho que mata as dúvidas de grande maioria de todas as pessoas que entraram no mercado tem pouco tempo. Então vamos lá, pergunta 1 que vocês mandaram lá no meu Instagram, @CryptoBrasilOFC, pra quem não segue aí, foi quais fatores influenciam para o Bitcoin ou uma criptomoeda qualquer valorizar ou desvalorizar? Bom, nós temos vários fatores que podem influenciar o Bitcoin ou uma criptomoeda qualquer a valorizar ou se desvalorizar. Primeiro de tudo, situação macroeconômica. Assim como as ações, as criptomoedas sofrem com a macroeconomia. Quando a gente tem uma perspectiva de um país aí muito importante como os Estados Unidos ou como um Banco Central Europeu querendo aumentar as taxas de juros, né? Aí sim a gente vai ter um mercado um pouco mais xoxo, um mercado caindo, um mercado começando a se preparar para momentos onde há menos capital no planeta, que é quando há taxas de juros altas nesses países. Mesma coisa para quando a gente está tendo cortes nas taxas de juros. Além do fator macroeconômico, a gente pode falar de setores, né? Então vamos pegar um setor que, por exemplo, está muito em alta agora nas criptomoedas, são inteligência artificial. Se a gente vê uma notícia muito ruim, se a gente vê uma movimentação, principalmente no mercado tradicional, das ações de empresas correlacionadas com inteligência artificial caindo, os tokens de inteligência artificial também vão cair. Porque o que são criptomoedas, afinal de tudo? As criptomoedas não deixam de ser empresas, né? E a criptomoeda geralmente é uma ação de um negócio. Então a Render é um produto, né? Que é a Render, a criptomoeda Render, não sei se vocês conhecem todo mundo, mas é uma criptomoeda que está no setor de inteligência artificial. E o que ela faz? Ela permite com que você compartilhe poder computacional da sua placa de vídeo para uma rede que vende esse poder computacional para outras pessoas. Então a Render, ela é uma criptomoeda e, assim, deu para perceber que ela é muito parecida com uma empresa, não é? Então isso é o que importa. Se o setor de inteligência artificial for afetado como um todo, a gente vai ter a Render e todas as criptomoedas que estão envolvidas nesse setor de inteligência artificial sendo afetadas também. Então já falamos macroeconomia, notícias envolvidas com o setor, e aí a gente tem que ver projeto. Assim como uma empresa, como o Grupo Casas Bahia foi afetado depois daquela contabilidade estar toda errada e na verdade a Casas Bahia estar extremamente endividada, um projeto desse, ele tem uma equipe, tem uma empresa por trás. E se há algum escândalo, se há alguma fala daquela equipe que frustra os investidores, aquilo vai fazer cair. Então a gente viu nessa semana a Toncoin, a criptomoeda Ton, né? A gente teve uma grande queda no token Ton graças ao fundador do Telegram, que foi preso na Europa após, né, algumas acusações que a Europa está fazendo dele não ter censurado algumas pessoas conforme a Europa queria, né? Então aí a gente teve a criptomoeda Ton caindo. Então assim, eles são afetados como empresas, né? Do mesmo jeito que se sai uma notícia ruim sobre a equipe, sobre o fundador, ou sobre o futuro dessa empresa, ou sobre o setor que ela está atuando, quem sabe, às vezes é um setor que, por exemplo, saiu uma notícia que, um robô criado por IA dizimou uma porrada de gente no meio da rua do nada. Cara, isso é ruim pro setor de IA, mostra que talvez as IAs ainda não estejam no ponto certo, que elas estão descontroladas. Isso impactaria o setor de, por exemplo, NVIDIA, no caso, que é extremamente forte, né, no fornecimento de placas de vídeo, então de poder computacional para essas inteligências artificiais, mas também todas as criptomoedas que envolvam utilização e desenvolvimento de produtos e serviços com IA. Então, não é muito diferente do mercado tradicional, tá bom? E aí, claro, o fator valorizar e desvalorizar, aí sim são os compradores, é simplesmente lei de oferta e demanda. Então, se vem uma notícia ruim, as pessoas ficam com mais medo, elas acabam vendendo as suas moedas porque elas falam, pode ser que as coisas fiquem feias aqui pra Render, pode ser que as coisas fiquem feias agora pra Ton, que o fundador do Telegram foi preso, então eu vou vender Render, vou vender Ton, quer dizer, e aí começa a cair a criptomoeda. Aí é simples, né, oferta e demanda, o mercado realmente mexendo os preços com um simples desejo do investidor, né, o sentimento do investidor. Aí já não tem muita dúvida do que se perguntar, é simplesmente entender que quando o investidor tá com medo, ele vai vender, quando o investidor tá animado com uma nova notícia, ele vai comprar, e isso faz com que o preço do ativo se valorize e desvalorize. Bom, continuando aqui, nós temos duas perguntas mais ou menos no mesmo sentido. Como as criptomoedas são reguladas no Brasil? E meu medo é principalmente a falta de regulamentação dos criptoativos. Bom, no Brasil a gente tem um Banco Central e uma CVM extremamente pró-cripto. Eles entendem que talvez não as criptomoedas, mas a tokenização e a blockchain são tecnologias do futuro. Então eles realmente abraçam muito esse mercado. O que a gente tem, existe desde 2022, são um marco regulatório das criptomoedas. E basicamente eles instituem que toda a criação de token, então no momento que você vai criar uma criptomoeda, você vai ter que passar por um processo ali na CVM, mas como a grande maioria dos tokens são estrangeiros, a gente não passa por isso. E esse marco também, regulatório das criptomoedas, ele define regras para ofertar token. Então se você é um banco, se você é uma corretora, tem as suas regras que você tem que oferecer token, quantos % você tem que ter do capital que está depositado dentro da sua corretora, você tem que ter um caixa onde o Banco Central possa, por exemplo, ir lá regularizar e ver se realmente o seu dinheiro está ali guardado. Então assim, não faz muito sentido para nós investidores. É um negócio para quem quer empreender nesse mercado, é um negócio para quem quer
desenvolver criptomoedas. Porque não há muito o que se regularizar, né? O que se regulamentarizar, né? Se a gente for olhar o que tem de importância realmente, seria a gente ver, pô, quantos por cento das criptomoedas criadas por projetos como o Ethereum estão na mão de fato dos fundadores? Porque isso poderia gerar insegurança no investidor, né? Pô, se o fundador tem grande parte dos ativos, a gente tem ali um ativo que a qualquer momento pode ser manipuladaço. Os fundadores podem simplesmente vender e vazar com tudo. Só que aí depende de cada país onde cada criptomoeda está sendo desenvolvida. Não tem muito como o Brasil em si regulamentar isso, né? Então, aí cabe a nós investidores, graças à blockchain, que com a blockchain a gente consegue ver tudo abertamente, a gente consegue ver onde está os tokens. Então a gente pega o endereço de contrato de um token e a gente consegue ver onde está a concentração. E aí cabe a nós, é um mercado geralmente que a gente chama assim de autorregulável, né? Então nós mesmos, usuários do mercado, temos que ir lá utilizar a blockchain e ver, ok, aonde está a grande parte desses tokens? Quantos mais tokens podem ser criados? Tudo isso a gente pode ver, e tudo isso está no contrato, e essas informações hoje em dia estão cada vez mais fáceis de se encontrar. Então cabe um pouco a nós. A regulamentação hoje em dia ela está sendo feita para as plataformas que ofertam, para criadores de tokens, mas assim, nada que seja para nós investidores que investimos em criptomoedas que não são só brasileiras. E aí na continuação aqui eu recebi uma outra mensagem desse mesmo rapaz que disse: meu medo principal é a falta de regulamentação das criptomoedas, que parece que o preço das criptomoedas podem ser extremamente manipulados. E sim, eles podem, tá bom? Mas não de todas as criptomoedas. Eu sei que no mercado acionário a gente tem defesas contra isso, então as bolsas, elas vêm, e se as pessoas estão manipulando o mercado, elas são punidas e podem ser presas por isso. Mas no mercado cripto a gente não tem isso. Como é um mercado internacional, a gente ainda não tem um regulador definido para o mercado inteiro. Essa manipulação, ela pode acontecer, mas apenas em algumas criptomoedas. Por exemplo, hoje o Bitcoin, ele é o 8º maior ativo do mundo. Ele tem 1,2 trilhões de dólares colocado nele. Para você manipular o Bitcoin hoje, se você quiser derrubar o Bitcoin, cara, que seja por 10%, vamos fazer uma conta? Vamos pegar aqui então 1,2 trilhões e vamos dizer que, pô, você queira derrubar 10% do preço do ativo. Você vai ter que vir aí, cara, com mais ou menos 120 bilhões de dólares e vender isso no mercado. 120 bilhões de dólares e vender isso hoje no mercado. Pouquíssimas pessoas seriam capazes de fazer isso. 120 bilhões de dólares é, cara, dinheiro demais. Nem o governo dos Estados Unidos conseguiria fazer uma jogada dessa. Hoje, os Estados Unidos, pra vocês terem ideia, eles têm 1% de toda a oferta de Bitcoin e isso são 14 bilhões de dólares. O cara teria que ter 120 bilhões. Então, assim, é um dinheiro muito grande para você conseguir manipular um ativo que, pô, se a gente for olhar para nós, investidores do caso do Bitcoin, cara, o investidor do Bitcoin, ele sempre tá torcendo pro preço cair, parece. Porque o cara, ele é fã, ele quer comprar cada vez mais barato. Então, parece que isso não é algo que afete muito. Agora sim, existem criptomoedas que têm um market cap muito menor, e essas eu vou dizer assim, do top 200 market cap para baixo, ou seja, as que têm menos ali, estão fora do top 200 de valor de mercado, e para você conferir isso, simplesmente entre no CoinMarketCap, você vai ver a lista por valor de mercado. Cara, essas podem sim rolar alguns efeitos de manipulação, porque aí elas têm menos capital investido, e aí qualquer valor ali de 1 bilhão, 2 bilhões já balança bastante o ativo. Mas aí faz parte, cabe a você novamente entender que isso faz parte do risco, e que, cara, às vezes você pode se dar bem com isso, às vezes o cara manipula para cima uma meme coin que você tinha comprado, às vezes ele manipula para baixo, então cabe para você entender que o seu dinheiro, que se você coloca em ativos menores ali do 200 market cap, com pouquíssimo valor de mercado, pouquíssimo dinheiro investido, eles estão mais dispostos a sofrerem com grandes grandes volatilidades. O que são NFTs e qual é a relação deles com criptomoedas? NFTs são tokens não fungíveis dentro da blockchain, tá bom? Então, são ativos criados dentro da blockchain do mesmo jeito que criptomoedas, mas não há muita correlação. Apenas são ativos que são únicos, né? Por isso que eles se tornaram tão famosos. As pessoas falam, pô, por que alguém tá comprando um PNG, né? Que é aquele arquivo de imagem. Por que estão comprando uma imagem? Sendo que, pô, eu posso pesquisar qualquer Bored Ape agora no Google e vai estar aqui e ponto. Mas, cara, a questão é justamente que eles são únicos. Então, do mesmo jeito que a Mona Lisa é única, mas qualquer pessoa poderia sentar, qualquer pessoa não, mas uma pessoa com habilidade artística, e tem várias delas no mundo, poderiam copiar exatamente o quadro, mas existe a Mona Lisa oficial. E a blockchain conseguiu, com os NFTs, criar uma imagem que seja essa daqui é oficial, autenticada pela blockchain. Então, essa é a única relação que tem com as criptomoedas, que de fato utiliza a blockchain e se tornou um ativo negociável. E aí a gente tem NFTs para vários meios, né? A gente tem NFTs artísticos, colecionáveis, né? Que as pessoas compram por causa da arte, porque querem colecionar. A gente tem jogos que rodam em NFT, então, pra quem já jogou Counter-Strike, sabe das skins que tem. Pô, às vezes você quer, sabe aquela
Dragon Lore, a gente quer colocar ela como única. Essa daqui é a única Dragon Lore, ou essa daqui é a Dragon Lore número 10, as pessoas vão saber. A gente vai poder colocar um token que defina X, Y e Z Dragon Lore, né? Hoje em dia elas são definidas pelo float, mas, pô, quantas AKs, AK-47 Safari Mesh, que são skins mais fáceis de ter, não existem no mundo e a gente não sabe qual foi a primeira a ser criada? Por exemplo, com NFTs a gente conseguiria saber qual é e ela teria um valor de mercado com certeza muito diferente. Então serve para jogos também. E também facilita muito na negociação, né? Qualquer pessoa pode vender e comprar NFTs através da blockchain utilizando criptomoedas de forma extremamente rápida. Então a relação é essa, que está na blockchain, mas a finalidade é completamente diferente. Quais ativos você tem e quantos % pretende fazer com eles até fim de 2025? Cara, eu tenho muitos ativos, tenho mais de 40 ativos, tá bom? Eu diversifico bastante, por mais que vou dizer assim, 60 ou 70% do meu dinheiro está em Bitcoin, Ethereum e as criptomoedas ali do top 20, mas eu tenho bastante criptomoedas ali que eu compro menores esperando fazer uma grande valorização. Eu pretendo fazer, cara, se a gente for somar tudo, com os tokens menores eu pretendo fazer 5 vezes, então aí vamos colocar uns 500%. Com os tokens maiores eu pretendo fazer 2,5 a 3 vezes. Então vamos fechar mais ou menos em 3 vezes, vamos colocar assim redondo. Pretendo que se hoje eu tenho 100 mil investido, eu transformo em 300 mil. Essa é a minha meta, eu acho que é o meu foco, eu acho que dá pra fazer isso. Essa é uma pergunta mais longa, mas vamos lá. Eu sou um cara do setor de investimentos em empresas tradicionais e para medirmos o valor da ação de uma empresa, simplesmente medimos a expectativa de fluxo de caixa que essa empresa vai gerar no futuro, trazido a valor presente por meio de uma taxa de desconto. Então, apesar dos pesares, temos uma certa previsibilidade do valor justo de uma empresa, considerando as premissas que usamos. Quando eu olho para o Bitcoin, eu tenho muita dificuldade em identificar a lógica por trás do valor do Bitcoin. Não consigo ver valor de troca no ativo, então não consigo comparar com outras moedas como o dólar e etc. E também não tenho previsibilidade de valor essa moeda vai me gerar. O que você tem a dizer quanto a isso, sobre essa falta de previsibilidade de retorno? Bom, falando em previsibilidade de retorno, se a gente olha para ciclos, o Bitcoin tem ciclos. Uma vez a cada 4 anos a gente passa por um ciclo inteiro, né? Uma vez a cada 4 anos a gente tem o bull market, uma vez a cada 4 anos a gente tem o bear market e 2 vezes a cada 4 anos a gente tem um ano de acumulação dando mais de lado. Então se a gente olha, os ciclos são caros. Simplesmente pesquisa aí por ciclos do Bitcoin, vai ter vários gráficos mostrando para você esse ciclo de 4 anos que acontece por causa do halving e por causa da expansão monetária dos bancos centrais, que sempre costuma acontecer no mesmo ano que o halving. Agora, há sim imprevisibilidade de retorno. É um ativo novo, é um ativo disruptivo, mas como que a gente mede o quanto que essa moeda vai nos gerar? Cara, simplesmente eu diria que você tem que olhar para o mundo. Olha para o mundo, olha a adoção. Há 4 anos atrás, você imaginaria que teríamos um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos? Você imaginaria que teríamos, cara, um plano nacional nos Estados Unidos de adquirir 1 milhão de Bitcoins como reserva estratégica? Você acreditaria que a BlackRock, maior gestora de fundos do mundo, teria Bitcoin como sua composição, inclusive um ETF próprio? Você acreditaria que 15 dos 25 maiores fundos de investimento dos Estados Unidos teriam Bitcoin? Talvez não. Você acreditaria, por exemplo, que El Salvador teria Bitcoin em custódia, né, como um país fazendo reservas ali em Bitcoin? Provavelmente não. Então, essas questões a gente olha para isso e fala, cara, o quanto que mais pode crescer esse ativo? Quantas pessoas podem adotar isso? E hoje em dia, o Bitcoin só tem 0,1% de todo o valor de mercado que existe no mundo. Hoje são mais ou menos 900 trilhões de dólares circulando na economia global. O Bitcoin só tem 1 trilhão, né? Então, se a gente coloca que o Bitcoin, chegue a 1% ainda neste ano, a gente teria 9 trilhões de dólares no Bitcoin. O que, meu amigo, aí se a gente coloca em... Eu não acho que vai acontecer nunca, tá bom? Mas eu tô mostrando pra vocês a margem de crescimento que ainda tem. Mas se chega a 1%, a gente teria Bitcoin muito perto, ou se não acima da marca de 1 milhão de dólares. Então, é isso. Acho que tem muito o que se crescer e você tem que olhar pra quanto que tá crescendo a adoção. É que nem se a gente olhasse pra internet, que nem pra gente olhasse pro petróleo. Eles não são empresas, a gente não conseguiria medir isso. Mas a internet não, mas o petróleo em si é commodity. Você veria quanto que os carros estão crescendo no mundo, quanto que as pessoas estão adotando carros e quais tecnologias de carros elétricos estão crescendo, quanto que pode ser mais que o petróleo continue útil, sabe? Então você tem que olhar para o contexto mundial, global, econômico, tecnológico e aí sim eu acho que você consegue enxergar previsões de preço. Mas de fato não é um ativo como uma ação ou uma casa que você pode simplesmente fazer uma previsibilidade de retorno com quanto que está crescendo o valor dos imóveis naquele bairro ou quanto que está crescendo o mercado imobiliário em geral. Não é assim, é diferente, é como uma commodity. É que nem você não consegue fazer isso com ouro, por exemplo. O ouro geralmente ele se valoriza se a gente entra em crise, se a gente tem grandes, problemas no mundo e as pessoas fogem para ativos seguros. Então é isso, assim, não dá muito para medir, você tem que olhar para o mundo. A minha maior dúvida é como calcular o preço potencial de uma cripto de acordo com seu market cap, inflação e etc. No passo a passo mesmo. Bom, primeira coisa que você tem que saber é que o preço do ativo nada mais é do que o seu market cap dividido pela quantidade de ativos em circulação. Eu vou até pegar vocês rapidinho e vou mostrar a tela do meu computador. Então percebam aqui, a
gente tem Bitcoin com 1 trilhão, e 200 milhões de dólares de market cap, ou seja, isso é a quantidade de dinheiro investido no Bitcoin, e hoje ele vale 61 mil dólares. Aí você tem que vir aqui em Circulating Supply, que significa a quantidade de Bitcoins em circulação. Nós temos 19.745.793 Bitcoins, que representa 94% da circulação total, que será 21 milhões. Se você faz uma conta básica de market cap, esses 1 trilhão 215 dividido por 19.745, sei lá o que, você vai chegar exatamente neste preço. Dito isso, o que importa eu saber o porquê do preço que está agora? Porque assim você consegue fazer um pouco de projeção. O Bitcoin, ele tem uma inflação muito baixa, é muito baixa, né? A gente vai demorar até 2140 para esses 19 milhões de Bitcoins se transformarem em 21 milhões. Então é muito baixa a inflação. Mas alguns ativos não, alguns ativos têm uma inflação muito maior. Então, primeiro de tudo, você tem que pesquisar a inflação daquele ativo. Por exemplo, se o Ethereum tem 100 mil Ethereums de circulação e a inflação dele é 2% ao ano, significa que até o ano que vem a gente vai ter 102 mil Ethereums em circulação. Então, se daqui a um ano o Ethereum vai ter 102 mil, a gente vai usar este valor, 102 mil, como o supply máximo de Ethereum que a gente vai ter em circulação até o próximo ano. Agora a gente só tem que mais ou menos prever o quanto que vai ser o market cap dele, e aí a gente consegue colocar um preço justo. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui com a Shiba, que todo mundo fala que pode chegar a $1 ou a 0,1 dólar, né, 1 centavo de dólar. Vamos fazer um exemplo aqui para você ver. Hoje a Shiba vale isso daqui, né, 0,00 sei lá o que, 14, né, e aí ela tem um market cap de 8 bilhões, ou seja, tem 8 bilhões de dólares investido nela, e existem 589 trilhões de Shiba em circulação, né, este é o número que está circulante agora, e este é o número que pode ser criado. Vamos desconsiderar qualquer tipo de inflação, vamos desconsiderar que, cara, possa imprimir-se, criar-se mais Shiba. E aí, nesse caso, a situação é simples. Para você descobrir o market cap que um ativo tem que ter, ou seja, quanto dinheiro teria que ter investido na Shiba para ela chegar num preço específico que você quer, você vai fazer o preço específico que você quer, ou seja, 0,1 vezes a quantidade de tokens em circulação, ou seja, 589 trilhões, 270 bilhões, 237 milhões, 177.971. Quando a gente faz essa multiplicação, ele mostra, deveriam haver 58 trilhões de dólares investidos na Shiba para hoje a gente conseguir que ela chegue a 0,1 centavo. Ou seja, ela teria que ser 58 vezes maior do que o próprio Bitcoin. Então, para você ver o quanto que isso é absurdo. Pessoal, eu recebi muitas outras perguntas e eu prometo responder para vocês no vídeo de sexta-feira, tá bom? Não consegui responder todas aqui, o vídeo já tá enorme e eu preciso realmente terminar esse vídeo para dar tempo de eu editar e postar ele hoje. Mas muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta, eu prometo que responderei o restante das perguntas no próximo vídeo. Valeu, pessoal, tchau, tchau e até a próxima. Sigam lá no Instagram, @CryptoBrasilFC, se você quiser mandar na próxima vez as perguntas. Valeu, dá um like, se inscreve. Tchau, tchau.